Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um pod do Universo Inverso. E dessa vez nós não estamos nem no estúdio A1, nem no estúdio A2. Itinerante hoje. A gente tá no Zarabatana Café, que é um lugar que já é tipo patrimônio de Caxias. É a primeira vez que a gente tá gravando fora. E a gente sempre fala que é um programa especial, porque é sempre uma vitória interna nossa, assim, gravar um programa. Tirar ele do papel. Mas hoje é realmente um programa especial, porque a gente tem um convidado muito especial, que daqui a pouco eu vou introduzir pra vocês. Daqui é o Demo Demore, do meu lado tá o Nego Underline Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é a formação oficial, né, Oficial, o pessoal sente saudade. do pod. As redes, vocês sabem, a gente tem o Pod Universo Inverso no Instagram, tem o e-mail também, que é poduniversoinverso@gmail.com, nosso contato direto. E sem mais delongas, vamos introduzir o programa de hoje, que a gente tá aqui com o Robson Cabral, que ele é um ativista cultural aqui da cidade. E o Robson ele faz parte da Varsóvia, né, que é a Varsóvia Educação e Cultura, que também é um movimento onde eles têm vários projetos de cultura aqui dentro da cidade. Eu vou citar alguns só para vocês terem mais... Tenho certeza que muitas pessoas já conhecem os projetos, mas para quem não conhece, a Varsóvia faz o Festival Especial, o Ocupa Museus, o Cinema na Estação, o Cine Forqueta, o Cinema de Inverno, o Cinema de Verão, que a gente vai falar um pouco aqui também. O Robson também já atuou como diretor no curta Compre os Sonhos, ou documentário, não sei como tu... Fica a critério de quem tá vendo. É um curta documentário. Pra mim, essa linha entre o real e a ficção não existe muito. Pra mim, é tudo ficção, né? Sim. O real é o que tá rolando agora, né? Como esse podcast aqui, né, cara? Sim. A gente pode editar ele e virar ficcional, mini ficcional de alguma forma. É muito legal. Mas é um documentário, dá pra dizer, pela linguagem cultural, assim, é um documentário. É muito legal tu falar isso do real, porque eu acho que o Compre os Sonhos, ele é muito real. Tanto que eu nem quero entrar nessa discussão agora, acho que a gente vai levar muito tempo e seria uma baita discussão num programa só sobre isso. Mas a gente tá nesse momento do hype do Coringa. Sim. E me lembrou muito, assim, sabe? Porque as pessoas estão impactadas com o real, mas mesmo assim aquele real é bem ficcional, né? O real do Compre os Sonhos, do Robson, se vocês forem pesquisar no YouTube, tem, né? Tem. Robson. É o real menos maquiado possível, assim. Então eu acho que é muito legal. Eu até separei aqui um trechinho que o que acontece no Compre os Sonhos, né? O Robson ele montou, tipo, uma poltrona e um microfone, e ele gravou as pessoas falando, comprou os sonhos das pessoas e relatou elas contando os sonhos delas. E pessoas aqui de Caxias, ele grava na praça e tudo mais. Tinha gente de todo tipo. E o mais louco é tu parar pra entender que o sonho da pessoa parte do princípio da realidade dela, que é muito controverso, mas a base do sonho é a realidade. E depois, eu acho que tem uma parte assim que casou muito bem, que tu acaba entrevistando uma senhorinha que é bem conhecida aqui da cidade, que ela alimenta os pombos aqui da cidade. A gente tem muitos pombos na praça, como deve ter muitas praças aí que vocês que escutam, que tem vários pombos também. Do Brasil afora. E isso até é crime aqui, né? Não pode. Ela pode ser multada e tudo mais. Aqui tem crimes exóticos, né, exatamente. Não poder alimentar as pombas. Tem um outro documentário que eu fiz que se chama Proibido Falar Italiano, que é do período que aqui em Caxias não podia se falar italiano. Então também é outra... Meu Deus. Sim, no período de Estado Novo, aqui 37 a 42, ficou estipulado que no Brasil não se podia falar nem italiano, nem alemão, nem japonês, né? Porque eram opositores na Segunda Guerra e o Brasil estava contra eles, né? E aí o Mussolini, mesmo sendo amigo do Getúlio Vargas, né? De alguma forma, acabou fazendo que o Getúlio Vargas tomasse essa decisão de proibir o italiano aqui. Sim. Esse documentário também está na internet, é um falso documentário. Falso porque são histórias reais, mas os personagens que contam são fictícios, né? Então esse também é outro flerte com o real. Recomendo, também tá no YouTube, recomendo. É o filme que na verdade, não mais visto no YouTube, mas é o que eu mais consegui fazer circular por conta da temática dos direitos humanos, né? Então conta a história de um senhor, que é o Anolino Capobanda, que ele tem 82 anos. Em 2012 ele tinha 82 anos. Então ele conta o período que durante a Segunda Guerra ele era músico aqui na cidade e ele foi proibido de cantar, de falar italiano
E foi preso, né? Porque foi pego falando italiano, foi preso porque carregou gasolina, que não podia, isso aí era restrito ao exército durante um período, né? Por causa do... Sim. Acabei cedendo, fui para outro filme, mas tem a ver com sonhos nessa brincadeira também da ficção, realidade, né? Não, é que eu achei genial o paralelo que tu faz com os pombos, porque daí ela diz que se os pombos estão lá, é porque alguém colocou eles lá e eles estão necessitando de cuidados. E daí ela continua alimentando os pombos. E ela fala que o sonho dos pombos é comer, beber água e voar. Já resume o filme, assim, tá ligado? Consegue... esse barato do Compra os Sonhos é tu poder conversar com as pessoas e saber delas, né, através dos sonhos. Então, bem como tu falou, assim, o sonho acaba sendo a identidade das pessoas, né? E são sonhos simples, né, dessas pessoas de rua, né? Que parte da realidade delas, né? Vamos deixar link. Sim. Aqui na descrição do episódio vai ter todos os links, as redes da Varsóvia e do Robson também. O projeto atual que o Robson tá trabalhando começa amanhã, na verdade. E eu vou dar uma introdução com o serviço que eles postaram no Instagram mesmo, da página da Varsóvia, tá? É Varsóvia Cultura. Depois eu vou deixar o Robson falar daí. Então, de 15 de outubro a 1º de novembro de 2019, agora não sei quando é que você tá escutando, né? A mostra de cinema com 38 exibições gratuitas em 12 escolas municipais de ensino fundamental e no Sesc Caxias do Sul, de importantes filmes de cinematografia mundial que tem como temática a literatura, com o propósito de promover a formação de público para cinema e para a literatura, a descentralização e a democratização de acesso à cultura, a ocupação dos espaços públicos com arte e a utilização das escolas como equipamentos culturais, produzindo novos espaços de convivência social. Além da mostra, o projeto prevê a realização de oficinas gratuitas sobre como utilizar o cinema em sala de aula, propondo uma instrumentalização do cinema como ferramenta pedagógica, aproximando o educador das novas linguagens de expressão. Depois tem uma lista das escolas onde vai ter os filmes e datas, e do Sesc também, onde vai participar da mostra. E o financiamento é da Lei Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, o apoio é do Foco Sistema de Gestão e Bom Comunal S.A., Realização Varsóvia Educação e Cultura, Sesc Caxias do Sul, Sistema Fecomércio RS. Então, Robson, agora sim a gente começa, depois de 10 minutos de introdução. Vamos lá. Eu quero que tu explique como que tu entrou nesse meio cultural na tua vida, como é que tu foi acabar trabalhando com cultura e como que a Varsóvia surge depois, assim, na tua vida. Entrar no meio cultural como apreciador de cultura, né, isso se deu de forma muito precoce, porque eu fui diagnosticado ali por 7, 8 anos com TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Ou seja, precisava de ferramentas pedagógicas ao meu redor para me aquietar, assim, né? Então, a arte, o apreciar a arte, ou fazer a arte, ou estar em contato com a arte, eu tive durante dos 8 aos 11, eu tive alguns tratamentos especiais. Hoje é um local que se chama Cais Mental, mas o nome não é tão dramático assim, parece, né? Sim. Lugar de louco, assim, mas mais ou menos é isso, né? Eu fiquei durante 3 anos nesse local, que era vinculado ao Ellen Keller aqui na cidade, tendo estímulos, né? Estímulos, seja de fonoaudiólogo, ou estímulo de recreação, de psicologia, e um dos estímulos que sempre tinha lá era a proposição de produzir música, né? Então, seja tocando, seja ouvindo, vendo, brincando, pintando. Então, a educação artística, que era como se chamava na época, era uma coisa muito frequente nesse tratamento. E isso me fez a ser um apreciador e conseguir acalmar minha hiperatividade, fazer com que eu me interessasse, porque, para quem não sabe, quem tem o TDA, vou separar o TDA com a hiperatividade. Quem tem o TDA, é o transtorno de déficit de atenção, ele tem horror ao tédio, ele tem ao mesmo tempo, ele tem a hiperconcentração, que é quase um opositor a isso. Então, se tiver muito interesse, se ele tiver bastante interesse naquilo que ele está fazendo, ele nunca quer parar com aquilo, ele vai ter a hiperconcentração, pode estar o mundo tá caindo, ele vai estar lá continuando. Se aquilo não tem interesse aí a essa criança que tem o transtorno, não tem milagre que faça ela se acalmar e fazer aquilo que ela não está afim. Então, o déficit de atenção, ela não vai dar atenção também a coisas que não toquem ela profundamente. Então, a arte era uma ferramenta de me manter sempre leve,
poetizável, assim, e tal. Então, eu acho que começa por aí algo nesse sentido. Então, eu me lembro em casa de ouvir muita coisa, de querer ver muito cinema, principalmente. Venho de uma família que a minha mãe tem a média de 2 a 3 filmes por dia, assim, ela mantém, hoje baixou um pouco, hoje está em 2, assim, mas é onde eu me inspirei de claro que não são filmes, de repente, muito intelectuais e tal, ou cinemas mais expressivos, mas são ambientes cênicos, né? Fantasia, mundo da fantasia. Então, tipo, pro cara que tem TDAH, tá 2 horas quieto vendo um filme é uma vitória, sempre é uma vitória. Então, tu acaba tendo muito interesse por consumir cultura, né? Sim. Aos 18, daí eu me torno músico e tal, monto banda e tal. Toquei numa banda chamada Alarme, que é lá no final comecinho dos 90, na verdade, né? Como vocalista e tal. E aí começa tipo, claro que o interesse maior fica pela música, tu acaba se apropriando mais disso, mas aí eu trabalhando para poder me sustentar, eu sou contabilista. Então, desde menino, eu tive um emprego como auxiliar de contabilidade, depois estudei técnico contábil e tal. Então isso me segurou toda a onda até chegar nos 30 e eu dizer para mim mesmo, beleza, ótimo, amo vocês, números, mas vou mudar. E eu me graduei, daí eu me licenciei em artes visuais. Uhum. E aí eu começo com um universo de fazer uma transposição do fazer artístico, que era pela música até então, né? Com o educar ou com mais propósito para aquilo que é feito, né? E aí, quando eu estava estudando artes visuais, eu me interessei muito dentro do universo das artes visuais. O que eu tive mais interesse foi a videoarte. Então, eu comecei a produzir videoarte. Começo dos 2000. E aí era um pouco bem desafiante nesse período produzir videoarte. Tipo, ninguém tinha câmera, ter um gravador de áudio assim, um computador, notebook, não estava rolando, né, essas facilidades para poder... O acesso mesmo. O acesso para captar isso, mas tinha um interesse bem grande. Então comecei a produzir, fiz algumas videoartes e tal, na época da faculdade, e aí eu tinha dificuldade de... Que ano que era isso, mais ou menos? 2003, 2004, okay. 2004 na verdade, 2004. Uhum. 2004. Eu fiquei produzindo, na verdade, o meu primeiro lançamento foi aqui no Zarabatana, em 21 de julho de 2005. Eu exibi tudo que eu produzi em 2004. Então eu já estava estudando desde 2002, 2003, 2004 eu produzi 3 curtas e um vídeo poema. E esperei acabar todos esses 4 e exibir eles todos juntos, tal, né? Aqui 21 de julho, então 21 de julho é uma data, 2005, daí, uma data bem importante para mim. Só que esses curtas que eu fiz no início, eles tinham mais a ver... Produzi algumas coisas de videoarte na faculdade e esses curtas. Só que esses primeiros curtas meus, que se chama Concerto para Vacas, concerto com S, de concertar, né? Salmo 30, que seria o primeiro curta que eu fiz, Canal 29 e Sopa. Esses 4, tipo assim, tu não consegue... mas não, isso é curta-metragem, isso é videoarte, o que é? Nem eu sabia o que era, entendeu? Então eu fico numa onda de tentar também buscar uma identificação do que eu queria produzir, como eu queria produzir. Então eu estava com um monte de referência de videoarte, a hora que eu fui produzir um material, eu tinha as referências do cinema que eu gostava e acabou saindo videoarte de 15 minutos, que já era incomum isso também. Videoarte era a tendência a ser um pouco mais curto, né? Então era um flerte com curta-metragem, com videoarte, mas aí depois nasce o Fundo para a Cultura aqui da cidade, bem nesse meio, e aí eu faço o meu primeiro curta-metragem, mais linguagem, mais cinema mesmo, assim, né? Eu atuo também nele, né? Porque eu fazia teatro de menino e tal, e esse trabalho, que é o quarto, eu precisava atuar nele, porque era uma coisa que é muito autobiográfico, muito autobiográfico. Claro que é dentro da metáfora do que está... Todos os filmes que eu estiver falando aqui, está tudo na internet, só botar Robson Cabral. Tem horror a neguinho que guarda... Produz a arte e guarda, cara, sabe? Eu acho que o que tu faz já demonstra que tu tem horror a isso, porque tu querer juntar as pessoas pra assistir o filme já mostra que tu gosta de expor as coisas. Aí, na verdade, nesse período aí começa um conflito. Eu produzi o quarto, que é um curta-metragem, que eu gosto bastante dele, que ele é muito autoral. Aí eu produzo uma primeira coisa para uma outra pessoa. Isso também foi bem 2 coisas para outras pessoas, na verdade. Que é uma experiência maravilhosa. Não vejo a hora de fechar 20 anos para fazer de novo, porque
para fechar 20 anos desse. É um doc chamado Júri 24 Horas, também está na internet. Foi um processo bem legal, porque eu não participei do processo de produção. Então é o Jorge Valmini e a Bruna Barella montaram uma equipe, produziram o doc. Eles percorreram a Júlio durante as 24, várias horas, pegando imagens, relatos das coisas que acontecem na Júlio de Castilhos nas 24 horas. Então tem relato desde o taxista na madrugada para o entregador de jornal de manhã, sim, padaria, restaurante, tudo cotidiano, todas as 24 horas da Júlio, né? Sim, o que é preponderante ali. E depois disso, a gente acertou um processo, bem coisa de artista, assim. Foi legal naquele momento que a gente estava se afirmando como artista, então a gente gostava de ousar nessas coisas. Aí a gente fez um acordo, tipo assim, beleza, daqui pra frente, então, é outras pessoas. Então, quem monta não tem nada a ver com a produção, não propõe a partir do material que recebe. Sim. Entendeu? Então tem uma coisa, o roteiro de produção, e depois tem um roteiro de edição que é a partir das imagens, né? E aí sim, a brincadeira, tipo assim, não, beleza, eu vou editar, mas eu tranco a porta. Daí eu monto esse documentário. Viro co-diretor, porque montador é isso, né? Mas aí eu monto esse documentário, tem 45 minutos e, cara, eu adoro ele, velho. Adoro ele. Ele foi feito 10 anos antes. Te digo isso, porque ele é uma metalinguagem, tipo... Tem umas sobreposições de fala, assim, ele é muito dinâmico com som, então tem umas brincadeiras sonoras ali, que isso é o barato de não ter estudado cinema propriamente, ter estudado artes visuais. Dá uma liberdade na hora de produzir esteticamente. Sim. Tipo, dando um exemplo, o filme Canal 29, quando eu estava propondo ele, teve uma das diárias, durante meia diária, deu uma merda na lente, velho. Não estava com uma mini DV lá, analógica, deu uma merda na lente e ficou todo desfocado, velho. Tipo assim, tem 2 horas de imagem lá desfocada, né? Aí o que eu fiz? Então, eu tive que conceitualmente mudar a história na edição e desfocar outras que não estavam para poder criar uma metáfora, sabe? Para criar uma brincadeira. E pronto, me aproveitar disso. Eu tinha um ruído no som. Como é que eu vou sobrepor isso? Então vou meter uma água aqui. Então tu vai... de repente, se tu trabalha numa produtora de comerciais, joga fora esse material, sim, entendeu? Aqui a gente costuma falar que aqui no podcast eu e o Jorge criamos o processo criativo nos faz criar também, né? Que às vezes a gente tem... O nome, processo criativo, não para, é um processo, né? Exatamente. Não para, tá vivo, tá pulsando, velho. Tu tá tendo ele, e tu sempre e a surpresa sempre vai aparecer, né? Então é como tu vai lidar com essa surpresa, né? Eu também não sei se vou me expressar bem aqui, mas eu acho que esses teus transtornos e como eles te moldaram, assim, desde muito jovem, também é bom, te fortaleceu como ativista cultural, porque infelizmente aqui a gente vê com resistência que seria uma coisa que teria que ser prioridade. Claro. Então tu tem que bater nessa tecla mesmo, né? Eu só falo nesse tema do TDAH bem recente, isso pra mim. Sim. Sempre foi... Pra mim sempre foi uma coisa que eu me fiz de louco, assim, me fiz de louco literalmente, assim, época de colégio eu tinha horror, assim, que os meus colegas falavam, Robson não sei o que e tal, sabe? E aí, e depois, isso te dá alguns transtornos também na tua vida, porque nem sempre tu tem cúmplices ao teu redor, seja namorada, família, amigos, gente que trabalha contigo, sim, que compreende às vezes isso, né? Então o TDA é muito amável em várias coisas, mas ele tem transtorno, é um transtorno, né, sim, cara? E tá ali, não tem... Eu sou sinestésico, então, tipo, tô conversando contigo, às vezes, vou te tocar, velho. Sim. Se tu tem horror a isso, tu vai me dizer, não... Como já aconteceu, não me toca, não gosto, sim, que tu... Cara, eu nem sei o que eu vi, nem senti nada, né? Enfim, acho que é como fazer artístico, né? Como fazer alguma coisa que a gente tá afim, né? Então é muito espontâneo. Você tá falando do Júlio 24 Horas. Isso. E o Varsóvia já existia um molde dele aí? Não, foi o tudo nome depois? Vem depois que eu fiz uma pós em gestão de cultura, daí eu precisava oficializar um nome e tal, porque tem um momento que eu saio de Caxias, assim, né? Sim. Então, tava te falando. Aí fiz o Júlio 24 Horas, que já era um trabalho já com outras pessoas, né, que eu participei, e eu fiz um outro trabalho que esse foi bem legal, que foi para ver o quanto que eu tinha resistência quanto a isso. Teve um rapaz aqui de Caxias, Willy Bergamin, que é um escritor, que ele me procurou
para fazer um curta de um livro dele. Então ele tinha um livro lá que estava circulando bem em escolas que chama O Sino do Campanário. E ele me deu o livro e disse, faz um curta aí. Disse, beleza. Só que eu tive que alertá-lo, né? Que cinema é cinema, literatura é literatura. Ok. Saca? E aí foi bem interessante esse embate conceitual ali, porque de cara ele tinha 6 personagens, eu tirei 5 personagens do livro dele, né, cara? Ele te deu liberdade criativa, assim. Deu depois de muita discussão e argumento, assim, né, cara? Teve alguns que até, tipo, a gente até acabou ficando um mal-estar entre nós depois, a gente não viu mais nenhum sentido de fazer nada junto, assim. Mas por outros motivos, né? Mas enfim, ele... era uma história que tinha 5 personagens secundários que não me diziam nada, velho. Eu preciso de um curta metade de 15 minutos, não um livro, velho. Que eu tenho 10 páginas, velho, para descrever o local do que mora o padre, no caso, que era o protagonista. Isso aí eu faço em 10 segundos, velho. Tu tirou as cobertas e deixou só o colchão ali. Mais ou menos isso. Então eu pego, o que é? Qual é desse padre? Eu comecei a perguntar... Ele me deu o texto, eu peguei o texto, beleza, ótimo, vamos conversar sobre o padre, velho. Sim. Eu quero saber do padre, quero saber por que ele tá ali morando. Era um padre que tá há 40 anos lá, arrependido, velho. Sim. E ele todo dia ele tem que bater o sino, né? Uhum. Então eu fiz algumas analogias do falo no sino, como se ele se masturbasse ao bater o sino. E essa repetição do sino, e faço ele contar tudo que ele está sofrendo, ele confessando para si próprio, assim, bota ele no confessionário falando para si próprio. Então, mas o barato foi esse lance de eu tentar arrumar argumento, eu tentar convencer o cara que fez o livro de que o roteiro de cinema é uma coisa e um roteiro de literatura é outro, velho. Saca? São 2 veículos bem São diferentes. duas coisas bem diferentes. E pra mim foi bem legal, assim, pra ver o quanto que eu resisto ou não resisto, assim, sabe? Então, tipo, por isso que eu acho que eu nunca daria certo fazendo publicidade. Sim, porque daí tem que ser sabe? bem quadradinho. Ou ia ser muito generoso e ia dizer, beleza, o que tu quer que eu faça? Eu faço, cara. Que ia durar um tempo, porque daí tu não ia dormir, né? Ou ia argumentar, às vezes perder tempo, né? Perder cliente, perder dinheiro. Então... de repente ficar no cinema é mais legal nesse sentido. Aí, em 2007, eu faço esse curta, que é o Sino do Campanário. Fiz videoclipe para a banda que eu tocava, que era Cabaré High Tech, no começo dos 2000 já. A banda que tocou aqui, na abertura era uma outra banda, né? Não era aquela banda de iniciante. Muito legal essa banda. Vale um podcast só para essa banda, assim. Opa, essa banda. Não, sério mesmo, cara. Você conhece o Jorge de Jesus? Não. É o DJ Mono. Ele é legal que ele é um cara dos mais conhecidos da cidade. É legal ver a galera que tá mais jovem, que não conhece. Ele precisa conhecer. É um cara muito importante pra gente. Ele fez um doc chamado Volume 1, que ele conta a história do rock aqui de Caxias, né? Então, desde quando nasce o rock aqui em Caxias, né, com as bandas da época. E ele finaliza o doc dele e em 2000, até a Cabaré High Tech. A Cabaré High Tech é a passagem no doc, né? Então ele fala um pouco da Cabaré High Tech. E a intenção é ele alguém fazer a continuação, então é a partir dali. É bem legal que tu tem os depoimentos dos músicos, tu tem o meu depoimento da banda que eu tinha nos 90, que era Alarme e outras bandas. E o Jorge era um cara... De repente, hoje é difícil de entender isso. Ele eu tô até me alongando aqui, não sei se tudo bem, né? Pode me cortar. O Jorge é um cara que eu quero que é legal que vocês conheçam. Tipo, anos 80, aqui no Rio Grande do Sul, tinha uma banda chamada Cascaveletes. Sim. Né? Hoje todo mundo conhece, né? Eles foram gravar disco, acho bem no final dos 80, 88, 89, não tenho bem certeza. Antes disso... Cascaveletes já lotava clubes aqui. Lotava os clubes. Mas como? Os caras não tinham nem disco. Tinha uma fita demo do Cascaveletes que rolava. Todo mundo tinha, todo mundo copiava. Quem fazia a ponte de tudo que rolava na cena de Porto Alegre nesse período, pra cá, era o Jorge. O DJ Mono. O DJ Mono, que hoje é o DJ Mono, né? E ele é residente daqui ainda? Ele é aqui, sim. Não, daqui, sabe o que é muito legal? Baita dica já, né? Porque ele fazia todas essas pontes. Então, tipo assim... Ele é amigo íntimo do Frank Jorge, era do Flávio Basso. Olha aí, ó. É amigo irmão do Júlio Reni, do Egisto, saca? Nossa. O Frank Jorge, eu falei,
do Che, lá do TNT, saca? É legal porque... Ele era o cara, tudo demitido, neguinho metido pra caralho, saca? Tava em todas lá, ia pra lá, ficava nas festas, voltava de manhã de bus e voltava com as fitas, velho. Então ele é um cara que ele é muito importante pra cena musical da cidade. Então ele foi o melhor cara a ter feito aquele doc, porque ele conhecia bem a cena, né? E aí montei também um curta do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é legal porque tipo, ele não era do cinema, mas aí ele começa... Um ano antes de eu fazer meus filmes, ele faz e eu trabalho como assistente de produção no filme dele. E aí isso foi muito importante pra mim, dizer assim, porra, meu brother tá fazendo cinema, caralho. Por que eu não... Nós podemos, cara, nós podemos. Tanto que meus trabalhos têm os mesmos atores de alguma forma envolvidos. Atores que eu digo, não só atores atuando, mas atores do processo, né? Sim, sim. E aí um deles é o Marcelo Munhol, que é um jornalista agora de Caxias, que está no Pioneiro. Ele voltou, né? Ele ficou, sei lá, uns 7, 8 anos fora da cidade. Ele é um dos maiores incentivadores dessa cena que nasce ali nos 2000 de cinema aqui em Caxias. Aí o Mono faz o filme dele, daí me interessa em fazer também, e ali desanda a coisa. E aí editei um curta dele que é com a Fernanda Rodrigues, que é aquela global, sabe? Não sei nem por que a gente se deita. O que foi trazer essa menina daí? Nada, uma atriz normal, saca? Foi só a onda, né? Tinha uma grana lá, trouxe no projeto. E aí depois disso eu saio fora de Caxias, daí eu termino a graduação e eu vou estudar gestão de cultura em São Paulo, né? Gestão de cultura e educação por novas tecnologias, né? São Paulo. Em São Paulo, capital. Sumaré. No bairro de Sumaré. Sim. E daí eu fico lá 8, 9, 10 e parte do 11, e aí eu termino as duas, eu fiz 2 pós junto ao mesmo tempo, não aconselho a ninguém a fazer isso, tá? Eu quase estava desistindo de uma, não foi legal, devia... Sim. Foi chato nesse sentido, muito trabalhoso. Eu tive que abrir mão de um monte de coisa, eu não produzi nada nesse período, nada. E aí eu volto em 2011 para Caxias, já eu começo lá de São Paulo já a articular um projeto via Financiarte daqui, que é um documentário chamado Lendo Arte. Tá. Que também tá na rede. Tem um monte de trabalho, velho. O Lendo Arte, o que é? Eu entrevisto 25 alunos, 1/3 da rede pública, aluno de ensino médio, tudo aluno de ensino médio, né? Rede pública, rede privada, era Objetivo, um colégio de Galópolis e o Ellen Keller, os surdos, né? Eu mostro... O documentário nada mais é do que mostrar obras de arte de Caxias. Uhum. Eu mostro 7 obras de arte de Caxias. Desde uma obra mais antiga até desde um cartaz da Festa da Uva, uma obra que tem na UX, lá, Olhos na Região, Pés no Mundo, que é uma obra moderna. 2 obras contemporâneas, uma que é um banco de carne, que ficou exposto. É ótima essa obra. Ali onde eram os camelôs, ali era na época que tinha os camelôs, na pracinha ali, a Nana Corte forrou o banco do ônibus com carne de segunda. Então tu imagina, ela chegou ali e grampeou carne de segunda no sol ali, só isso, né? E era uma obra de arte, né? E aí eu mostrava essas imagens para os alunos e pedia, e aí, o que você tá vendo? Se é bonito, é feio? Era só meio nesse papo. E aí tu desvendava, cara, os preconceitos quanto que é arte, que não é arte. Naquele momento, o grafite estava ainda com resistência, velho. Sim. Um grafite que eu mostro ainda, legal, né, mas tá na rua. Então tu começa a entender qual é o lugar da arte para essa galera. Sim. Tipo, um exemplo, uma obra que eu mostro é o Jesus Terceiro Milênio, que é uma obra de um comunista, né? É um Jesus altivo, pau no cu, olhando para a Igreja Católica. Ele está reto na Igreja Católica. O Segala, o Bruno Segala, presidente dos sindicatos metalúrgicos. O cara socialista total. Aí eu mostro aquela obra assim, os caras, Cristo, né? Esse pescoço, tá meio sujo, meio torto, mas é bonito, né? Cristo, né? Sim, eles não tem como fugir. Então, aí, tipo, essa obra da Nana Corte é quase unânime. Não é arte isso.
Sim. A arte tem a ver com plástico, não com carne. Olha as respostas, velho. Então as respostas são foda nesse sentido. Sim, disposição. E daí eles expõem que eles pensam sobre arte, como eles veem arte, o que é bonito, o que não é bonito. Isso mostra a defasagem de cultura de onde eles vivem. Mostra que a gente tá no buraco. Que era isso que eu queria que esse doc lendo arte era ter um diagnóstico do ensino médio. Sim. Que eu ainda tava numa fã de dar aula, dei aula antes de ir para São Paulo, não dá certo, né? Eu não sei para vocês. Não funciona, cara. É uma brincadeira aquilo, sério. É um encontro de pessoas que brincam de troca de conhecimento, naquele formato espartano lá, não rola, velho. Saca? Aí eu descobri, aí que eu fui fazer gestão de cultura e educação por novas tecnologias, porque eu insisto até hoje, nessa questão da educação. Só que eu vi que formalmente não funciona. Então eu tenho que estar disfarçado de algo, velho. Então eu tenho que estar disfarçado de arte, eu tenho que estar disfarçado de cultura, cara. E tipo, não tem lei de incentivo à educação. Nem fundo de cultura de educação. Mas de cultura tem. Cultura tem, Sabe o filme Saneamento Básico? Sim. É isso, mais ou menos isso. Isso aqui a gente usa para fazer formação, principalmente para fazer formação de público. No meu intuito lá, eu disse assim, cara, se eu trabalhar com formação de público, eu vou estar trabalhando com uma coisa nobre, que é a educação, e vai ter um impacto diretamente no que eu produzo. Então, tipo, para a pessoa entender melhor o Compro Sonhos, então é melhor que eu possa ajudar a formar o olhar dela para ela chegar lá e ver isso como algo natural. Sim. Sabe, ver um filme como eu estava assistindo hoje à tarde, recomendo muito, Enquanto Espera o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes. É um documentário, não sei o que é aquilo, que é sobre no sertão tem uma cidade lá que é uma produtora de jeans, então toda a cidade vive em torno do fazer o jeans. Só que eles se sentem super autônomos e independentes, porque enquanto eu trabalho eu ganho, entendeu? Mas ninguém tem direito trabalhista nenhum, entendeu? Então, tipo, eu tô fora desse negócio do capitalismo, trabalhar para os outros. Não, eles estão dentro do capitalismo. Sim. Então, recomendo. Esse diretor, Marcelo Gomes. Sim, eu acho legal que tu abriu, né, desde o início ali da tua vida até agora, mas faz total sentido onde nós chegamos e o teu projeto agora, né, que tem o Cinema de Verão, o Cinema de Escola e tudo mais. E eu e o Jorge, a gente queria te entrevistar há muito tempo já também, porque é muito visível esse teu propósito, assim, de formar novos cinéfilos ou apenas alguém que goste de... Provocar o olhar, né? Isso aí, alguém que gosta de estar lá e assistir o que nunca teve oportunidade, talvez. Cara, isso aconteceu comigo, velho, entendeu, cara? Mas aconteceu com nós. Acontece com todos, assim, cara. Sabe, eu até brinquei da minha mãe que vê 2 filmes por dia, isso é real, ou seja, me ajudou a chegar nesse universo da fantasia de forma tranquila, sem ter o horário para isso, entendeu? Não, no final de semana eu vou e vejo o filme. Cara, eu de adolescente eu locava, tô com 6 filmes no meu carro ali para entregar na Sanremo agora, que é a única locadora da cidade desde sempre, né? Vocês conhecem a Sanremo? Sim. Então ou seja, o cinema, tipo, pra quem às vezes é hiperativo, ele lida com as horas. Já viram esse filme As Horas? Não. Sim? Nossa, sobre a Virginia Woolf. Sobre as horas que nos restam. Não é sobre é sobre o tanto de hora ainda que tem ainda pela frente, velho, saca? Que saco. Mas enfim, 2 horas de um filme assistido são 2 horas que tu pega o hiperativo e tu deixa ele quieto, entendeu, velho? Sim. Tu deixa ele fora do... o que eu vou fazer, eu não vou fazer, saca? Então eu contava assim, então tipo, de chegar em casa do trabalho, às vezes, se não tinha aula, alguma coisa, eu vou jantar, 9 horas eu vejo um filme, vai até às 11, eu durmo e já era. Já cumpri aquele espaço, né? Então a arte sempre foi pra mim usei ela como algo cotidiano, como comer, como... Sim. Sei lá. É que além do lírico, ela tinha uma parte fisiológica pra ti. Sim, é um remédio nesse sentido. Isso. Tanto de... Cara, teve uma época, vocês com certeza não lembram disso, nos 90, tinha um lance na TV. Isso em época que o cara era mais dificuldade também de ter... locar muito filme, tá? De ter grana pra isso. Então tu via muita coisa que era na TV, né? Também, então, sim. Tipo, tinha um programa chamado Intercine, que era um lance na TV que tu votava durante o dia... Nunca dava o filme que eu queria ver, nunca, velho, saca? Era sempre um filme pior, né, cara?
Mas eu sempre poderia... Daí eu deixava sempre, antes de dormir, gravando uma fita. Gravando o que ia rolar na madrugada. Sim. E eu tinha vários filmes lá prontos pra assistir. Entendeu? Seja que com propaganda, sem propaganda, estava dublado, não estava dublado, velho, entendeu? Foda-se, eu queria ter conteúdo à disposição. Sim, eu queria consumir isso. E daí depois começa uma onda de eu comprar mesmo, quase acumuladores, de eu comprar filme VHS. Então eu ia na Vips Vídeo, nas locadoras, dizia, vem. E isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque os filmes que eram mais fáceis de comprar eram os melhores, cara, que são aqueles que não saem. Saca, velho? O filme europeu e tal, iraniano, assim, eu descobri o cinema iraniano, o cinema brasileiro, ultra marginalizado. O cinema brasileiro tá num estágio fantástico, velho. Maravilhoso. Só perde pro cinema argentino. Mas tá foda. Mas não se faz música no Brasil. Aonde, velho? Onde é que tu tá procurando, velho? Nunca se produziu tanta coisa massa, velho. Sábado passado teve um show massa aqui, dizer que não era paulista. Sábado que vem vai ter um show massa aqui, na paralela aqui da Saskia. Puta, nem conhecia essa mina, cara. Tá aí já. Enfim. Às vezes eu viajo. Não, eu acho que pra outros lados a gente aqui. A gente tá quase encerrando o nosso... Nem falamos do projeto, não, mas... Não, é o nosso primeiro bloco, exatamente. Porque, como você ouvinte já tá acostumado, nós sempre... compartilhamos os programas em 45 minutos. Então, se a gente excede esses 45 minutos, a gente faz uma parte 2. E que bom que a gente excedeu esse nosso primeiro bloco. E a gente vai continuar o segundo já de bate-pronto, que daí a gente não perde nem o fio da meada. Não, só... Pode ser? Só engata. O Jorge, o Lafayette vai encerrar daqui. E daí a gente já começa o nosso segundo bloco com tudo com o Robson aqui. Valeu quem tá aqui com nós ainda. E fique que deve ter mais.